Bem, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11, a parte 8 do tema, manifestando a glória. Temos falado, amados, que o Senhor quer nos levar a colocar os efeitos do Calvário sobre os efeitos da queda. A fé teórica religiosa, ela se contenta em explicar sobre, saber sobre, arquivar informações e falar sobre. Fé dos fariseus, né? Eles eram assim. Agora, a fé de Jesus Cristo, eles ficavam impactados, mas esse homem é diferente, porque ele fala como quem tem autoridade. A fé de Jesus não era saber sobre e explicar sobre, mas se relacionar com para revelar a presença. Jesus, ele liberava o Espírito, ele tinha virtude para ressuscitar mortos, né? Curar enfermos, levar o pecador ao arrependimento. Havia toda uma atmosfera celestial que fluía através dele. Confirmação do Espírito. E eles: quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Então a manifestação da glória não é uma expressão religiosa do saber intelectual, não é uma transmissão de informações, mas é a liberação do Espírito, porque você convive e traz aquela atmosfera. Você libera mais do que palavras, você libera a virtude, a unção que lhe esperasse o jugo, o fogo do Espírito Santo, a eletricidade celestial, a graça, né? Então isso faz toda a diferença, porque enquanto uma nuvem faz barulho, a outra derrama água, rega a terra e faz germinar. A fé sem obras é morta. Se a fé não produz impacto na vida das pessoas a ponto de tirá-las do pecado, do mundanismo e mantê-las, né? O Senhor diz que nós daremos fruto que permanece. Se a tua pregação não gera águias, não gera pessoas que largam o pecado, largam os ídolos do mundanismo e se convertem ao Senhor, você é um falso profeta. Está entretendo as pessoas em banho-maria para lançá-los no inferno. Então gera uma safra de mornos, uma safra de bastardos. Porque se nós não gerarmos pessoas que escapam do fogo eterno, nós somos falsos profetas. E há muitas mensagens até bem elaboradas intelectualmente, pregações psicológicas que envolvem o povo, mas que falta virtude. Então, mensagens pregadas na carne matam. Matam porque não vivificam, porque não produz aquele arrependimento, né? Não produz o novo querer, o novo efetuar. Então a pessoa está ali: sou religioso, frequento uma igreja, mas não há transformação. E essa transformação, ela não ocorre em todos, porque toda igreja tem joio e trigo. Mesmo que o próprio Jesus venha aqui, sente-se nessa cadeira e pregue, o que vai acontecer é que haverá uma oportunidade de conversão, o que não há com o falso profeta. O falso profeta, ele não libera virtude, não quebra as cadeias mentais. As pessoas estão no banco, mas elas não conseguem largar os títulos. Então um falso profeta, ele não alcança ninguém. Agora, o verdadeiro profeta, ele alcança alguns. Paulo diz: eu fiz de tudo e todos os meios para alcançar alguns. Não é da alçada do profeta genuíno converter pessoas, mas sim pregar o evangelho. A resposta de cada um não é da alçada do profeta. Nós não podemos decidir pelos ouvintes. Nós podemos ajudar os ouvintes a se decidirem, a promover uma atmosfera, uma unção para a conversão. Mas mesmo Jesus pregando, Judas foi para o inferno. Não é verdade? Mesmo Paulo pregando, Demas foi para o inferno. Então nós não podemos medir e avaliar o ministério por resultados, mas sim pela tua fidelidade. Se você está sendo fiel na sua consagração, na entrega da mensagem, ele disse: olha, Timóteo, vai lá, santifica a sua vida, sabe, e cuide também da doutrina, sabe, para que você possa ser um bom exemplo e ser salvo, e aqueles que te observarem e ouvirem você também sejam salvos. Então, uma boa influência, né? Agora, isso não é certeza de que você vai alcançar resultados extraordinários. Noé não alcançou resultados extraordinários. Ele pregou 120 anos e ninguém se converteu. Mas Deus o chamou de grande pregoeiro, porque ele era fiel em entregar a mensagem. Fiel na comunhão com o Senhor. Então nós precisamos tomar esse cuidado, dessa moderação, de não avaliarmos nunca o nosso ministério pela resposta das pessoas. E nunca, como se diz assim, por exemplo, uma árvore se conhece pelo seu fruto. Aí de repente
você é uma pessoa que está dando um bom exemplo, mas se alguém não se converte na sua casa, você não pode se culpar por isso, porque o fruto não é as pessoas da sua família, o fruto que ele está falando ali é o fruto do Espírito e as pessoas que te ouvirem, aquelas que não ouvirem são condenadas. Aí de repente, vamos dar um exemplo, né? Faz um censo numa igreja, abre, se conhece pelo fruto, faz entrevista com 3 pessoas desconcertadas na igreja e avalia a igreja pelos desconcertados. Não dá. O fruto da igreja é o remanescente fiel, e só Deus sabe. Se você está edificando aqueles que querem, você é uma boa árvore. Vamos dar um exemplo que tem uma igreja lá com 500 pessoas e o pregador está pregando correto e 480 estão brincando, vivendo uma vida. Aí fala, árvore se conhece pelo fruto. Olha o tipo de gente que está gerando. Não, está gerando 20 que ele está alimentando, que realmente quer e que realmente vai se converter. E é os que queriam. Porque Moisés, ele pregou legal ali, Josué e Caleb foram. A coisa continuou aqui, né? Foi até Jesus. Fez um bom trabalho Moisés. Mas ele pode responder pelo povo do deserto? Não pode. A gente não pode responder. Então, nunca desmotive pelo fato de você pregar e não ver resposta de todos, porque nem Jesus conseguiu isso. Nem Jesus conseguiu isso. Então, você pode pensar, a palavra está falhando, né? Aí você olha por 15 pessoas, 2 são curadas. Senhor, meu dom de cura diminuiu? Não, absolutamente. Nunca você pode avaliar a tua vida, senão pela tua comunhão com Deus e pela liberação verdadeira do que Deus te passou. Se você está passando o que Deus mandou você passar e está andando com Deus, então isso é obra de ouro e pedra preciosa. Aí você não pode, né? Paulo entrar em depressão porque Demas preferiu o presente século, né? Eu não sou nem ministro. Se eu fosse ministro, o meu filho teria se convertido. Não. O diabo diz, quem é você? Vivia em oração, olha aí, a sua prima, a sua sobrinha não quer nada com Deus. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, por que então aquela pessoa que frequentou a tua igreja hoje está assaltando a mão armada? Não tem nada a ver, absolutamente. A oportunidade existe para todos. Agora, se você, lá no flashback, lá do céu, passar que você falou, você pregou, você orou, você deu testemunho, e aquela pessoa aproveitou ou não aproveitou, a tua parte é a tua parte. Precisamos compreender muito isso. Amém, amados? 2 Coríntios capítulo 6, nós temos meditado em cima disso aqui. E, amados, uma coisa que a gente tem que se ater é o seguinte, em todas as eras da igreja, nós podemos observar isso, de Gênesis e Apocalipse, a resposta a nível de salvação é muito pequena. Então nós precisamos dizer, Senhor, eu quero ser um desses. Porque a tendência natural do ser humano é não ser salvo. A tendência natural do ser humano é ouvir e não se converter e achar que se converteu. Você pode ver o quanto estavam cegos aqueles fariseus, a ponto de chamarem Jesus de príncipe dos demônios, não se converterem e ainda acharem que estavam certos. Eles achavam que estavam certos. Mas tarde demais, quando chegaram diante do Senhor, você diz, não te conheço, a parte de mim maldito. Peraí, eu sou um... Então, nós precisamos sempre, não é ter medo, nem culpa, nem duvidar da nossa salvação, mas por outro lado, irmãos, a gente tem que ter sempre o pezinho atrás com a nossa carne pelo seguinte sentido: se a carne enganou Davi, enganou Salomão, se a carne enganou Pedro, se a carne enganou, nós precisamos cuidar, para que nós não venhamos a fazer como Pedro, estou pronto para ir contigo até a cruz, e na verdade nós somos o quê? Auto-enganando, nos auto-enganando, porque o que importa realmente é o padrão, é a testificação do Espírito. Porque é uma coisa tremenda, irmãos. Todo aquele que diz assim, eu não sei se sou salvo, ele não é. E não adianta você tentar convencê-lo, dizer, não adianta. Porque quem testifica é o Espírito. Se você procurar se entregar sinceramente para o Senhor, há um selo. E este selo é, o Espírito testificará com o teu Espírito. Você não sabe explicar para o outro. Você não sabe dizer isso em palavras, dizer, olha, eu vou te explicar, e até mostrar o versículo. Não, porque se você tem comunhão com Deus, você tem uma revelação, você sabe que é salvo. E isto aí só tem o salvo mesmo. O salvo tem certeza que é salvo. Porque ele tem uma testificação do Espírito, não é o que o pastor falou, o que ele sonhou, o que ele acha. É algo que é o salvo tem. Agora, aquele que... não sei, pastor, às vezes eu me acho salvo. Às vezes está faltando revelação, renovação da mente, ou às vezes realmente está em alguma área teimando com o Senhor. Enquanto eu teimo com o Senhor, é uma coisa tremenda. A Bíblia dá em Timóteo, não é de admirar-se, na Bíblia Viva fala assim, que a fé deles foi tudo pro ralo, teimando em fazer aquilo que sabiam que era errado.
Quando nós teimamos num pecado, nós vamos diminuindo, nós vamos extinguindo o Espírito. E isto é uma coisa assim, há fraquezas e há teimosia. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Há coisas que nós fazemos involuntariamente, que o Senhor perdoa. Sabe, pecados involuntários, fraquezas, coisas que você já confessou e está dizendo, Senhor, tira isso de mim. Mas não é, Senhor, tira isso de mim no domingo. Você está orando, está jejuando, está em cima daquele pecado, e Senhor, tira isso de mim, se eu não quero ser assim. Você está sofrendo, você está gemendo, você está, sabe, como que expurgando um tumor cancerígeno que vai te matar, entende? Com todas as forças do teu ser, você lutar contra o pecado, Deus vai ter misericórdia de você. Mas se Deus quiser, Ele tira. Se também não tirar, Deus é amor, sabe, irmãos? Então, aquele pecado em que nós estimarmos ele e nos acostumarmos com ele, nos levará para o inferno. E isso Deus não faz exceção de pessoa, se é pastor, se é presbítero, se é bispo, isso não, para Deus não importa. Título. Deus não vê isso aí. Título, quanto tempo de igreja, quantas boas obras fez, quanto esmola deu, quanto oração fez, isso não conta. Isso aí está totalmente fora. Agora, precisamos compreender que, se formos sinceros, o Espírito falará onde estamos errando. Por que uma pessoa que estava diante de Jesus não conseguia ver os seus pecados? Né? Como é que pode? A coisa está tão evidente, mas a pessoa não consegue perceber, porque ela não é salva. E quando a pessoa não é salva, você pode chegar o versículo, explicar e falar, a pessoa concorda, mas ela vai continuar fazendo, até o túmulo, até a morte, porque ela não é salva. E quando a pessoa não é salva, ela entende, mas ela não se converte. E quando ela é sincera, o Espírito vai lá e convence ela da abominação do pecado, porque o pecado, para aquele que não é salvo, tem explicações. Gente, eu vou te explicar porque que eu odeio aquela pessoa. Olha, veja só. O que eu fiz de bem para aquela pessoa. O que eu ajudei. Olha, gente, então, tem uma explicação. Ela tem uma explicação para mentira, tem uma explicação para arrogância, tem uma explicação para impureza. Você sabe, nós temos um corpo, temos hormônio. A minha mulher não me dá carinho e eu preciso desabafar. Então, Deus entende que eu, como homem, preciso de sexo. E ela é frígida, ela é fria, ela não quer. Então, isso Deus compreende, meus irmãos. Entende? Tudo tem uma explicação. E essa explicação mostra que a pessoa não tem um espírito. Quando uma pessoa tem uma explicação para alisar o pecado e permanecer no pecado, essa pessoa não é salva. Não estou dizendo isso para você julgar, desprezar e se achar melhor que ninguém. Eu estou dizendo que simplesmente a Bíblia diz que Deus dá discernimento em tudo. O que é discernimento em tudo? Você vai discernir, irmão. Porque tem pessoas que você vai evangelizar ou você vai falar uma coisa ruim. Eu preciso dizer, não adianta teimar agora, é ferro frio, não fale, não evangelize, só dê bom testemunho. E tem pessoas que Deus fica lembrando você para você orar, para você telefonar. Sabe como que é? À medida que você vai entrando na atmosfera do Espírito, você não entra na atmosfera do julgar a pessoa. Você entra na dinâmica do Espírito de investir naquilo que Deus quer que você investe. Naquele tanque enorme, cheio de pessoas aleijadas, o Espírito Santo falou, aquele ali, ó. Coisa tremenda, irmãos. Aquele aleijado ali, ó, é terra boa. Diz que Paulo estava pregando, uma multidão, e Paulo olhou no meio de um monte de... um homem que tinha fé para ser curado. E ele falou, ó, o Espírito Santo está dizendo, levanta. É coisa tremenda, irmão. Então, o Espírito, ele te fará o quê, Rosa? Ele não fará você desprezar ninguém. Ele te fará ser focado. Entende? Em vez de ficar teimando com o povo lá embaixo, Moisés investiu em Josué e Caleb. Você está entendendo? Ele vai investir em Josué e Caleb. Parecia que eram os prediletos, a panelinha, a acepção de pessoas. Não é. É simplesmente o Espírito te direciona. Você não vai semear de espinhos, você não vai perder teu argumento. Você fica falando. Porque a pessoa, quando é carnal, irmão, ela é movida por boa intenção. Onde ela para, ela começa a evangelizar. A pessoa está olhando no relógio, a pessoa ela é movida pela boa vontade. E Deus nem mandou falar, e nem a pessoa, ela nem vai ouvir, tudo aquilo vai ser perdido, e todo aquele evangelismo é uma coisa totalmente humana. Mas quando é do Espírito, você fala, porque Deus mandou, e aquilo vai trazer resultado. Porque Deus não perde seu tempo com quem não quer. Por quê? Porque isso é o livre-arbítrio. É desprezo de Deus, não é? Você, sabe, irmãos, está ali numa igreja de 50 pessoas, tem 4 que quer, os anjos estão sobre eles com taças derramando. Parece que o Senhor tem elite, acepção de pessoa. Não,
Deus sabe que a pessoa está fechada, alienada, não vai acontecer nada. A pessoa vai sair dali igual ou pior, e o Senhor sabe, até sabe, já está vendo ela lá no inferno, já gritando. Deus sabe tudo, irmãos. Isso é triste. Eu não digo isso para desmotivar você do evangelismo. Eu estou dizendo para você que às vezes não vai dar liga, irmão. Você vai falar, a pessoa não vai ouvir, vai contender, vai ir contra. E às vezes a pessoa que você pensa que não quer, que nem Paulo, ninguém, isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui é um serial killer. Aquele que você pensa que não quer, lá na frente vira um pastor de multidões, uma bênção, um canal de bênção. A pessoa era uma Wicca da vida, vira uma profetisa de Deus. E a pessoa que era bonzinha, legalzinha, tudo certinho, nunca vai dar fruto na vida, nunca vai ser nada na vida. Porque às vezes a pessoa que mais foi pisada pelo diabo, esmagada pelo diabo, mais viu as trevas, quando se converte mesmo. E quando a pessoa foi legalzinha, sempre fez coisa boa, não foi a pessoa, acaba não se convertendo. Pessoas muito boas não prestam para o evangelho. Para o evangelho tem que ser traste mesmo, tem que ser o pior dos piores. Porque se for legalzinho, já é legalzinho, vai continuar legalzinho. Não é verdade? 2 Coríntios 6:11, isso aqui é só uma introdução. Queridos coríntios, queridos, amados, é com amor, amém, irmão? Irmão, com amor Deus deixa o pecador ir para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, mas as pessoas vão com seus próprios pés. E é triste, irmãos, você pode imaginar que pessoas para quem você pregou um dia estarão gritando no inferno? Tarde demais, né? Que a gente pode se arrepender agora, porque a vida é uma questão breve, é como um sopro. Sabe, irmão, 120 anos é como um sopro, não é nada. E logo estaremos com o Senhor. E é tão sério, porque não tem esse negócio de ensaiar, fazer de novo, né? É destinado o homem viver uma vez só, depois disso vem o juízo. E os que estão lá, irmão, lá no inferno não tem ateu, todo mundo está arrependido, mas não adianta mais também. A questão é aqui e agora. E estamos vendo um tempo de descaso, irmãos, de apatia, de frieza, de mornidão. O amor de quase todos está esfriando. Muito escândalo, muita gente que ouve. A Bíblia diz e profetizou isso há 2000 anos, Humberto. Na Bíblia Viva fala assim, Timóteo: nos últimos dias os homens irão à igreja, mas não farão nada do que ouvem. Então você ouve algo do púlpito e continua fazendo exatamente o que você estava fazendo. E o pior não é isto, não há arrependimento. Porque errar que não erra, todos nós erramos, é verdade, eu erro, você erra, né? Quem aqui que nunca erra? Mas quando não há o arrependimento, quando não há um arrependimento, algo está muito errado, né? Porque o pior que o pecado, que tem perdão, é o destemor. O destemor é a ausência de arrependimento. É a ausência de penitência. Tipo, como é que eu posso estar na igreja e estar fazendo isso? Não há uma análise. O que é o quê? Entretenimento, castas, bênçãos e cargos. E posição. As pessoas vão na igreja para trabalhar para Deus, né? Nós temos uma série para a semana que vem sobre Salomão, que ele caiu nesse problema. Ele não ouviu Davi que disse: o principal é tua comunhão com Deus. Ele falou: não, é a obra, é a obra. E hoje tem pastores aí que estão a obra, e estão só um pele e osso, só um cadáver, um zumbi, um walking dead, porque não tem. Para cada hora que você passa diante dos homens, você quer ter eficácia, você fica 2 horas diante de Deus, pelo menos. Jesus nunca priorizou estar diante dos homens, mas sim diante de Deus. Para cada 10 minutos que você fala no púlpito, se você quer ter fluência, você tem que ter 30 minutos diante de Deus com qualidade, sabe? Aqui está o respaldo. Se você se envolve muito com pessoas e não tem uma comunhão adequada com Deus, você vai se perder. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão se perdeu no meio da multidão, no meio do dinheiro, no meio da safadeza. Foi isso que nós precisamos aprender com os exemplos de Salomão, amém, amados? Vamos lá. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade, amém? Obrigado. Com toda honestidade, irmãos, olha só. Diz ali, ó, lhe abrimos o coração. Então ele está falando a verdade com amor. Está falando a verdade com amor, irmãos. Nós abrimos a argumentação. Agora, irmãos, a motivação de pregar pode ser para ganhar dinheiro, para se aparecer. Tanta coisa. Pegar o microfone para louvar, tem tanta tentação ali. Tanta tentação, sabe? O que estão achando da minha voz, isso absolutamente não importa. Porque você não está cantando para as pessoas, né? Eu já vi quartetos, uma vez eu fui com a Rosana numa igreja, e os quartetos estavam tão preocupados em alcançar a nota perfeita,
que aquilo ali não tinha nada a ver com Deus, absolutamente. A última coisa que eles estavam imaginando é a letra que eles estavam cantando e para quem eles estavam cantando. Não estavam prestando atenção absolutamente nenhuma na letra, mas sim no tom e na harmonia, na qualidade e na impressão que estava dando na igreja. Mas não havia nada de Deus, nada para Deus, nada do Espírito. Então isso é um perigo que nós corremos sempre, irmãos. Ficarmos técnicos que nós estamos fazendo, né? Ele está dizendo aqui, ó, você viu? Nós falamos com toda honestidade e lhe abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte. Então, da parte de Deus, não há nenhuma frieza, Deus não despreza ninguém, Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer salvar a todos. Deus não faz exceção de pessoas. Mas Deus não forçará ninguém. E como não é forçado, irmãos, é aí que entra o esquema, o livre-arbítrio. Como não é forçado, a grande maioria vai escolher o pecado. Sabe por que as pessoas escolhem o pecado? Porque o pecado não é punido imediatamente. Se o pecado fosse punido imediatamente, ninguém pecaria. Mas como o pecado ele é tardiamente punido e dá um certo prazer, alívio e refrigério, a tendência do ser humano desde a queda é o pecado. O problema do pecado não é o pecado para o pecador, mas ser descoberto. O problema não é eu mentir, enganar aqui, irmã. Isso aí eu até me viro, saio, resolvo, explico. O problema é se descobrirem que eu menti. Aí a minha vida caiu, aí caiu a casa. Aí eu fico triste, porque a minha moral, a minha imagem, a minha soberba está um pouco denegrida diante das pessoas. Mas Deus, absolutamente não importa, né? Vamos lá. Ele diz no versículo 13, peço que vocês retribuam este amor, tá? A resposta do solo para a semente, a retribuição, a entrega. Conforme você se entrega, Deus faz as devidas transformações. Essa entrega não pode ser fanática, forçada, né? Não é você ler 5 capítulos da Bíblia de uma forma maçante, forçada, porque o pastor falou, não. O nível que você já foi gerado pela graça é aquele que te dá prazer. Se você consegue ler 5 versículos, orar 3 minutos e você sente prazer e alegria, não é você, é o Espírito. É o Espírito. Aquilo que você faz com alegria, com prazer, foi gerado do Espírito. Mas aquilo que não foi gerado do Espírito, irmãos, é perda. O que passa do prazer, Deus não recebe. Os momentos que você passa na presença do Senhor, que já não tem alegria naquilo, irmão, aquilo ali é a religião dos homens. Agora, se não há nada, nem um segundo, aí não tem o Espírito Santo, né? Pastor, não tem nem vontade para a igreja nunca. Ler a Bíblia, jamais nem abrir. Orar, para mim é uma chatice. O primeiro minuto, não teve Espírito. Você está precisando nascer do alto. Porque existe uma fé inicial. Nós temos um estudo sobre isso, né, Osana? Acho que foi 20 partes sobre fé inicial. O que é isso? Deus, todo aquele que é salvo, Ele coloca o inicial. Uma vontade inicial, que se você responder ela, multiplica. A irmã prega o evangelho domingo, alguém levanta a mão. Deus vai colocar uma fé inicial, aquela pessoa vai não conseguir mais, ela está começando a pensar em Deus, ela começa a se arrepender, há uma fé inicial, se ela responder aquela fé inicial, será multiplicado. Se ela não responder aquela fé inicial, ela vai extinguir o Espírito, e para ela é como se ela nunca tivesse ouvido, ela vai voltar 7 vezes pior. Ela vai começar a criticar a igreja, começar a criticar a Bíblia, o pregador. Hoje nós temos no Brasil mais ex-crentes do que pessoas serem evangelizadas. Porque a fé inicial é assim, se você desprezar e não usar bem o pouco que tem, você nunca vai chegar no muito. Eu disse, se você for fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Mas aí, no pouco, você desmanzela. Você pode ler a Bíblia, irmãos? Você pode ler a Bíblia, mas você não lê. Você pode orar, você não ora. Você pode vir no culto, você não vai. Você pode perdoar, você não perdoa. Irmãos, daqui a pouco você não pode nem mais o que você podia. Porque aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É uma coisa tão séria, irmãos, que Deus é amor e desprezo é uma coisa que nos afasta. Você não consegue ir na casa de uma pessoa que você foi desprezado, chutado, mal-humorado, criticado, mas você vai onde você é honrado, você é querido, você é amado. Isso, o amor de Deus é assim, irmãos. Desprezá-lo é algo gravíssimo, porque tem o potencial de afastar e extinguir o Espírito. Se nós soubéssemos o quanto o entretenimento, a distração, a preguiça faz
para matar pessoas. Quantas pessoas foram mortas, né, Osana? Pela inocente entretenimento, distrações, conversa fiada e preguiça. Isso aqui faz você recuar. Aquele que antes tinha esse nível, aquele Eli que antes era o olho da nação. Ele era o profeta da nação. Eli era o sacerdote escolhido de Deus para ser o profeta da nação. Hoje precisa de um menino falar o que Deus está ouvindo e vendo, porque ele não vê mais. Ele retrocedeu. Você vê quanto tempo de ministério, trabalhando regularmente, fazendo sacrifícios, acendendo a lâmpada. Mas esse homem tem 50 anos de ministério. Palmas para ele. Medalha de ouro. 50 anos é de ouro mesmo, né? Bodas de ouro para o ministério dele. Coloca uma medalha, sai na capa da Gazeta. O homem é 50. Mas diante de Deus ele é um zumbi, um Walking Dead. Ele foi morrendo. Ficou só a caveira sentada na cadeira lá, caiu para trás, quebrou o pescoço. Você vê como diante de pessoas você pode ser bem conceituado, e diante de Deus você está, todos nós, ou retrocedendo ou avançando. E são fases, né, irmão? Jesus falou que ele não venha no inverno, né? Por que ele está falando isso? Por que será? Que não venha no sábado de descanso, que não venha em festas comemorativas. O ser humano, ele é tipo cíclico, né? Passa a luta, já calma um pouquinho, não precisa orar tanto, que agora, afinal de contas, aquele problema lá foi resolvido, né? Tudo bem, agora, graças a Deus. Então o ser humano, ele parece que ele funciona sob pressão. Quando tudo está bem, ele avacalha. Quando a coisa se encrespa, ele, ai meu Deus, com toda a força. Só que não adianta você gritar, ai meu Deus, com toda a força, se você não tem uma vida com Deus. Sabe? Não adianta você na hora do desespero falar, vou dar uma machadada com toda a força, vou derrubar a árvore. Não adianta você na hora do desespero, sabe? Agora ficar 4 dias sem comer e ficar gritando. Sabe, não adianta você pular de 0 para 100. Se você manter uma vida com Deus, irmão, a hora que você clamar, você está na fé. Agora, não tem vida com Deus, vive no entretenimento, vive na diversão, aí descobre um tumor na cabeça. Ai meu Deus, 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 passou por uma... Não adianta, irmão. Se você não mantém uma comunhão com Deus, o desespero não vai fazer nada, não é verdade? Agora, se você tem uma vida com Deus, Deus consegue falar com você, a hora do apuro vai ser mais uma oração, né? É ou não é, irmãos? Vai ser mais uma busca e continua buscando o reino de Deus. Então, se nós não mantermos nossa comunhão com Deus, esse é o pior pecado, gravíssimo. Desprezar a Deus é o maior pecado. É o maior pecado. Desprezar a Deus. Porque Deus é amor. Ó. Sai Espírito Santo, que eu preciso de uma pausa para minha carne. É ou não é? Abra o seu coração para nós. Não se põe em julgo desigual com os descrentes. É isso aqui. Ficar envolvido com aquilo que não é de Deus, né, amados? Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Não pode. Se pode, algo está errado. Eu me lembro de um rapaz que ele tinha mais amizade com pessoas do mundo do que com cristãos. E ele com os cristãos ele não tinha assunto, mas com os amigos do mundo ele parava, conversava 40, 50 minutos. Alguma coisa está errada, irmãos. Alguma coisa está errada. Porque se você tem muita intimidade com aqueles que estão falando coisas que não são de Deus, alguma coisa está errada. E ele caiu, desviou. Ele pregava o evangelho, hoje está aí, por aí. Que Deus abençoe, né, irmãos? Mas é muito sério. A gente tem que investir em evangelismo, sim. Temos que amar os perdidos. A gente não pode ser um sal dentro do saleiro. A gente é luz do mundo. Jesus era amigo dos pecadores. Temos que investir em pessoas. Mas quando a gente tem prazer nessa conversa, a coisa está errada. A gente faz isso de forma sofrida, né? Mas se há prazer de sentar na roda dos escarnecedores e contar piada junto com eles, a coisa está errada. Porque a gente não tem mais prazer nessas coisas, né? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Irmão, quando você consegue juntar esses dois, há algum problema de esquizofrenia ou demonismo. Quando você pode dizer que você pode ser cristão e gay, e pastor gay. Quando você pode dizer que você é cristão e toca rock satânico, que você é cristão e usa uma droguinha legal, mas você ora antes e unge ela para Deus abençoar, unge na cerveja do Senhor, ajuda a tontear, até tantos mililitros, você sabe que não é pecado. Então, quando a pessoa consegue compactuar luz e trevas, que ela consegue ser cristã e ver filme pornográfico, ser cristã e mentir e dizer não, mas quando uma pessoa consegue juntar essas duas coisas, certamente essa pessoa é um anticristo, é um demônio em pessoa encarnado, porque não há como ter paz. Se você tem um espírito e você peca, você não tem paz, você não dorme de noite, você tem pesadelo, agora a pessoa, se eu peco e diz assim, não faz nada, está tudo bem, essa pessoa está com um problema sério, porque aqui diz, como pode juntar luz e trevas? Não tem como, irmãos,
É impossível a pessoa pecar, ter paz no pecado, permanecer no pecado, justificar o pecado, continuar no pecado e ser cristão. Ele é tudo menos cristão. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?